O ano de 1944, marcado pela agonia de uma Europa em chamas, ruínas, violência, marcou para o teólogo Dietrich Bonhoeffer o fim de uma era, o fim da era da religião. Para ele, a percepção de que a humanidade caminhava para um tempo inteiramente arreligioso surge não como algo a se lamentar, mas como um diagnóstico de honestidade diante de um processo histórico irreversível. O fenômeno da secularização desde o século XV, XVI, desde o Renascimento e o Iluminismo, havia moldado a face do Ocidente e atingiria sua culminância na maturidade do mundo que deveria aprender a resolver seus dilemas vitais sem o auxílio de uma tutela divina externa. Essa maioridade do mundo, como Bonhoeffer vai chamar, ou Mündigkeit, revela que o ser humano se tornou senhor de suas próprias ferramentas de compreensão, ciência, ética, política, estética, prescindindo da religião como auxílio explicativo. Dentro dessa moldura, Bonhoeffer compreende que as palavras teológicas tradicionais, outrora portadores de profundos sentidos, perderam sua força de ressonância no coração do homem contemporâneo. A linguagem de Canaã, repleta de fórmulas piedosas e jargões eclesiásticos, ressoa agora como um eco vazio. A urgência que move o prisioneiro Dietrich Bonhoeffer, nas suas cartas a Eberhard Bethge, reside na busca por uma interpretação não religiosa de conceitos bíblicos, uma forma de falar de Deus que honre a autonomia do mundo que se tornou adulto e que se recusa a ser infantilizado por dogmas que não dialogam com a experiência direta e crua da existência. O conceito de religião, para Bonhoeffer, apresenta-se como um traje histórico que a fé cristã vestiu durante séculos, mas que agora se mostra obsoleto. Influenciado pela crítica de Karl Barth à religião como tentativa de capturar o divino, Bonhoeffer radicaliza essa ideia ao observar que o a priori religioso, a ideia de que o ser humano possui uma disposição natural para o sagrado, se evaporou na modernidade. O homem moderno, herdeiro de Kant e Dilthey, reconhece-se como centro de seu próprio universo de significados, operando a partir de uma racionalidade que não encontra lugar para os mistérios nos moldes em que a metafísica cristã clássica propunha. A autonomia do mundo deve ser reconhecida como um presente da própria transcendência divina, que liberta a criatura para ser verdadeiramente responsável por sua história. No percurso que leva a ciência de Galileu à filosofia de Hegel, o espaço outrora ocupado pela autoridade eclesiástica foi preenchido pela soberania da razão e pela liberdade individual. E esse processo de secularização, longe de ser um afastamento culposo de Deus, se manifesta como a realização da vocação humana, a vocação de gerir a criação com as mãos dadas à realidade e os pés no mundo, na terra, no agora. Diante desse cenário, o cristianismo enfrenta a tentação de se refugiar em guetos de interioridade ou em sistemas de moralismo reativo. A religião se torna muitas vezes um privilégio de poucos ou um método de salvação individual que ignora a história e a densidade do sofrimento. Bonhoeffer contrapõe a isso uma visão de fé que se dissolve na vida comum, que se torna incognoscível como religião para ser reconhecida como presença. O fim da era religiosa exige que o cristão aprenda a falar de Deus de forma secular, encontrando no cotidiano profano o lugar de verdadeira adoração e obediência radical. Uma das intuições mais fortes de Bonhoeffer repousa na ideia do Deus tapa-buracos, da denúncia dessa entidade metafísica invocada apenas para preencher as falhas do conhecimento humano ou para socorrer a fraqueza da alma em momentos de desespero. Esse Deus ex machina, herdeiro do teatro clássico, surge como um artifício mecânico para resolver problemas que a razão ainda não desvendou. No entanto, à medida que a ciência expande suas fronteiras e o homem domina as técnicas de sobrevivência e da cura, esse Deus das lacunas vê seu território encolher cada vez mais, sendo empurrado para as margens irrelevantes da sociedade. A divindade reduzida a uma hipótese de trabalho é uma afronta à majestade do Deus bíblico. Quando Deus é utilizado apenas como força suplementar para a impotência humana, Deus deixa de ser o Senhor do centro para ser convidado das periferias da ignorância. Bonhoeffer insiste que devemos encontrar Deus no que sabemos, na nossa força, na nossa saúde e no vigor das nossas capacidades criativas. Deus não num ponto onde nossas forças terminam, mas no âmago da nossa vitalidade, como fundamento que sustenta a própria possibilidade de sermos fortes e autônomos.
A verdadeira transcendência para Bonhoeffer não se localiza no além-mundo infinito e inacessível, mas na proximidade do próximo que está no nosso alcance. O além de Deus está no meio da nossa vida cotidiana, no rosto de quem sofre ou na mão de quem busca a justiça. Rejeitar esse Deus tapa-buracos significa abrir uma fé que não teme a ciência, que não foge das perguntas difíceis, mas que se recusa a oferecer respostas fáceis para os mistérios da dor, do sofrimento e morte. O cristianismo arreligioso, ao desmoronar o ícone das lacunas, revela o Deus que se faz presente na própria estrutura do real, convidando o ser humano a uma maturidade que assume as rédeas do mundo sob o olhar do Criador. No silêncio eloquente da sua cela, enquanto estava preso, Bonhoeffer formula o paradoxo central da fé no mundo secular: a necessidade de viver como se Deus não existisse como garantia e explicação, como se Deus não fosse um dado. Esse conceito não é, claro, de forma alguma uma adesão ao ateísmo, mas um ápice da responsabilidade cristã diante da realidade. Deus mesmo, em sua sabedoria, nos obriga a reconhecer que devemos gerir a vida sem Ele como uma hipótese mágica, permitindo que o mundo experimente sua própria liberdade e autonomia. O Deus que está conosco é o Deus que nos abandona na cruz, e é precisamente nesse abandono que sua presença se torna mais real, como um amor sofredor. Viver perante Deus sem Deus significa abandonar a proteção ilusória da religiosidade que busca privilégios ou seguranças metafísicas. A maturidade da fé exige que o crente se lance inteiramente nos braços do mundo, assumindo seus deveres, sucessos, fracassos, com a mesma integridade de quem não possui um refúgio. No coração da secularidade, na aceitação da profunda terrenalidade da existência, é que a metanoia cristã se realiza, como um ato de entrega total à vontade divina encarnada na história. Esse caminho de honestidade radical conduz o discípulo ao Getsemane, onde vigiar com Cristo significa participar da sua impotência diante da injustiça do mundo, diante do sofrimento do mundo. O cristianismo arreligioso não oferece uma fuga do sofrimento, mas uma imersão nele como o local onde Deus se revela na sua fraqueza salvífica. Ao renunciar ao Deus que resolve problemas de forma externa, o cristão descobre que o Deus que habita a dor do mundo, o Deus que transforma a ausência de intervenção em uma presença de solidariedade absoluta. É perante Deus e com Deus que se aprende a viver no mundo sem o Deus da religião, encontrando na crueza da existência o conforto da graça. Para preservar a pureza da fé, diante de um mundo que banaliza o sagrado, de uma igreja que o comercializa como se fosse mercadoria, Bonhoeffer resgata a antiga disciplina do arcano, que ele vai chamar de Arkandisziplin em alemão. Numa era onde as palavras piedosas se tornam suspeitas ou incompreensíveis ou sob ameaça do mercado, o silêncio atua como um guardião do mistério divino. A fé deve ser guardada como um segredo precioso entre amigos, como se fosse uma palavra de reconhecimento que sustenta a comunidade, sem se impor ao mundo como julgamento ou coerção ou como vemos hoje como mercadoria ideológica. A disciplina do arcano não é um ocultismo ou um elitismo, mas uma reverência pela integridade do mistério de Cristo, que não pode ser reduzido a fórmulas de senso comum ou uma sabedoria rasteira facilmente compartilhável. No contexto arreligioso, o cristão deve parecer arreligioso, permitindo que sua fé se manifeste através de atos que interpretam a si mesmos como atos de justiça, misericórdia, amor, sacrifício. O falar de Deus deve ser precedido por um longo silêncio, por uma espera paciente até que o peso das ações confira à palavra a autoridade do Espírito. O silêncio cristão é uma escuta sob a palavra e uma resposta que nasce dessa mesma palavra, purificada de uma tagarelice religiosa. Durante o período da prisão, Bonhoeffer descobre que partilhar a angústia de alguém em silêncio durante os bombardeios era um ato teologicamente mais denso do que oferecer palavras e consolações vazias. A proteção dessa ideia do arcano permite que o culto e a oração permaneçam como o coração da igreja, mais invisível aos olhos do mundo, ainda assim irradiando uma luz que transforma a realidade num espaço de santidade incognoscível. A fé vivida em segredo permite que o mundo possa amar publicamente sem reservas, protegendo o sagrado da profanação e o mundo da hipocrisia religiosa.
Uma das metáforas mais ricas vistas na base da teologia de Bonhoeffer é a da polifonia da vida. Ele se inspira na estrutura musical, onde várias vozes independentes se entrelaçam em harmonia, propondo que o amor de Deus seja a melodia de base dessa polifonia, inalterável durante toda a existência. Sob essa sustentação divina, os amores terrenos, as afeições humanas, os compromissos políticos, as alegrias da criação podem ressoar como contraponto, como vozes autônomas, plenas, independentes, mas que não são abafadas pela voz da fé, mas sim enriquecidas e harmonizadas por ela e com ela. Nessa visão polifônica, a vida cristã não exige a negação da terra, do mundo ou o sacrifício das alegrias em nome de uma espiritualidade ascética e árida. Pelo contrário, quanto mais firme é o canto do amor a Deus, mais audacioso e livre pode ser o contraponto das afeições mundanas. O cristão é aquele que habita múltiplas dimensões simultaneamente, que pode chorar com os que choram, pode se alegrar com os que se alegram, pode sentir a dor da separação, pode sentir a alegria do encontro, sem que qualquer voz dessas anule a outra, porque a polifonia permite a coexistência de tensões que a lógica linear da religião ou do dogma costuma simplificar. O Espírito Santo atua como mestre dessa sinfonia existencial, sintonizando a voz do crente e a realidade de Cristo sem destruir a integridade e integralidade da natureza humana. A polifonia da vida é uma resposta de Bonhoeffer ao dualismo que separa o sagrado do secular. No espaço compartilhado entre Deus e o mundo, a fé não compete com a vida, mas a expande e lhe confere uma profundidade que só a ressonância do eterno pode proporcionar. Viver polifonicamente é abraçar a totalidade da existência, reconhecendo que em cada nota do contraponto humano vibra a promessa de uma harmonia com o mundo que o mundo por si só não pode alcançar, mas que na fé já se faz em antecipação e celebração. A proposta de Bonhoeffer de uma interpretação não religiosa de conceitos bíblicos representa um grande esforço para resgatar a vitalidade do Evangelho debaixo dos escombros da metafísica. Bonhoeffer argumenta que a Igreja deve deixar de ocupar as fronteiras onde o poder humano termina para se plantar no meio da aldeia, no centro da vida social e também histórica. Os termos fundamentais da fé, como arrependimento, justificação, santificação, precisam ser despojados de suas conotações individualistas e de outro mundo para serem compreendidos como modo de engajamento com a realidade presente. Assim, a metanoia deixa de ser um mergulho na própria psique para se tornar uma inversão de perspectiva, para se tornar a passagem do egoísmo narcísico para a responsabilidade pelo próximo e pelo mundo. A fé não é o assentimento intelectual a dogmas, mas um ato de fidelidade ao mundo, uma participação nos sofrimentos de Deus no mundo secular, vigiando com Cristo na história. A santificação, assim, é compreendida como a vivência da polifonia, onde a vida em Cristo se manifesta na integridade das tarefas cotidianas, na busca por justiça e na preservação da dignidade humana. Essa reinterpretação secular proposta por Bonhoeffer encontra suas raízes no Antigo Testamento, onde Deus é o Senhor da história, da política, da vida cotidiana, e não só um Deus de salvação abstrata de almas. Ao ler o Novo Testamento através dessa ótica terrena hebraica, Bonhoeffer impede que o cristianismo se torne uma gnose ou um escapismo. A salvação não é a libertação do mundo, mas a restauração do mundo em sua plenitude criada e reconciliada. O Verbo que se fez carne continua a habitar a carne do mundo. É a tarefa da igreja testemunhar essa presença através de uma linguagem que fale ao homem maduro, à humanidade madura, honrando a sua autonomia e o convidando à liberdade que só o serviço ao outro pode conferir. A teologia de Bonhoeffer também foi profundamente forjada pelo encontro com a alteridade, especialmente durante seu tempo no Harlem, Nova York, onde a igreja da comunidade negra lhe ensina a ver o evangelho a partir da perspectiva do sofrimento e da opressão. Essa descoberta do olhar de baixo se torna um pilar da sua resistência ao nazismo e de sua compreensão do Cristo sofredor. No mundo secularizado que adora o sucesso e a força, a figura do crucificado permanece como um estranho que invalida todos os padrões humanos de triunfo ou sucesso. O cristianismo religioso se identifica não com o poder religioso, mas com a impotência divina que se manifesta na vulnerabilidade dos perseguidos. Deus não nos ajuda pela sua onipotência, que essa é uma construção dogmática da igreja,
mas sim pela sua fraqueza e pelo seu sofrimento. Somente o Deus sofredor pode ajudar, porque somente ele penetra os abismos da condição humana. O discípulo é chamado a participar dessa paixão de Deus no mundo sem Deus, assumindo a dor do próximo como se fosse sua e reconhecendo no rosto do sofredor a própria face de Cristo. Essa solidariedade, claro que não é um sentimento vago, mas uma co-humanidade radical expressa na relação entre o eu e o tu, onde o indivíduo só se torna verdadeiramente pessoa ao responder ao apelo ético do outro. O ser para o outro é a definição ontológica de Cristo e, consequentemente, é a única forma de existência cristã autêntica em um mundo que perdeu o sentido do sagrado institucional. Ao olhar o mundo a partir de baixo, das margens, das prisões, das periferias, a fé se despoja da sua arrogância metafísica para encontrar a verdade na poeira, na história, no cotidiano, onde o Deus sangra, mas o amor se torna o único milagre necessário. Para Bonhoeffer, a ética cristã não reside no cumprimento de leis universais ou na busca de uma pureza moral isolada, mas na resposta responsável aos imperativos concretos da história. Diante do mal radical encarnado no Terceiro Reich, a omissão em nome da lei se torna a cumplicidade, e ele argumenta que o cristão deve estar disposto a lançar um raio nas rodas do Estado quando esse esmaga os inocentes, mesmo que isso signifique comprometer a própria segurança ou a própria reputação de santidade. A responsabilidade exige a coragem de agir no escuro sem a garantia a priori de uma justificativa moral absoluta. Assumir a responsabilidade significa muitas vezes para Bonhoeffer assumir a culpa. Ele rejeita a ética de princípios abstratos como a de Kant ou de Mill, que buscam regras gerais para situações que exigem a singularidade do sacrifício. Em tempos de perigo tirânico, o homem responsável é aquele que aceita sujar as mãos para salvar o próximo, confiando que o julgamento final pertence a Deus e não aos tribunais humanos da moralidade. A ação de resistir a Hitler, incluindo a participação na conspiração para o tiranicídio, foi para Bonhoeffer um ato de obediência a Cristo, que transcende as categorias tradicionais de pecado ou virtude. Nessa ética situacional, o critério supremo não é o sucesso da ação, mas a conformidade com Cristo que se entregou por nós. A liberdade cristã é a liberdade de ser para o outro, uma liberdade que nasce do perdão recebido e que se lança no risco da ação ousada e arriscada. A igreja só é verdadeiramente igreja quando se torna espaço onde a responsabilidade pelo mundo é exercida, denunciando a injustiça e servindo aos que a sociedade descarta. A ética de Bonhoeffer é uma liturgia da existência profana, um lugar onde o ato político de resistência e o ato teológico de oração se fundem num movimento de fidelidade que reclama a soberania sobre cada milímetro da realidade secular. Bonhoeffer caminha por cadafalso em abril de 45, mas deixa um legado que não é um sistema teológico fechado, mas sim um horizonte de perguntas e aberturas para um mundo que ainda luta com sua maturidade. A visão de Bonhoeffer de um cristianismo arreligioso não representa o fim da fé, mas o nascimento de uma fidelidade que não precisa mais das muletas da religião. Bonhoeffer ensina que ser cristão no mundo secular não é ser menos humano, mas habitar a humanidade com uma profundidade tal que a transcendência se torne visível através da transparência do amor e da justiça. As sementes lançadas por Bonhoeffer germinam em teologias da libertação, do secularismo e da esperança, mas a essência permanece na simplicidade do discipulado. A polifonia da vida continua a ser o desafio e o horizonte daquele que busca integrar a paixão pela terra com amor a Deus, aquele que se recusa aos dualismos que empobrecem tanto a fé quanto a vida. O silêncio continua protegendo o mistério de um Cristo que continua a sofrer em cada justiça, mas que nos convida a vigiar com Ele enquanto o mundo dorme sob a ilusão do progresso e da ciência. O legado de Bonhoeffer é a convicção de que Deus não está morto, mas oculto no coração do mundo secular, ainda assim esperando que seus filhos aprendam a amá-lo na figura do próximo. A fé religiosa é a proposição de alguém que descobriu que o sagrado não é o oposto do profano, mas a sua dimensão mais profunda e redimida. Diante da perspectiva futura, a igreja é chamada a se livrar de suas posses e pretensões para se tornar simplesmente a comunidade daqueles que perante Deus e sem Deus ousam ainda ser inteiramente humanos com os outros, ousam transformar a história em um local de gratidão
e o mundo em um espaço de paz. Na luz da manhã da sua execução, Bonhoeffer talvez não tenha visto o fim, mas o início de uma liberdade que agora ele nos deixa, como presente e como um testemunho de que a cruz, no centro desse mundo adulto, ainda é uma árvore que dá frutos de vida eterna.